Chegou a hora, hein? Oxe, que danada é isso? Mais um episódio. Tudo bem com vocês? Hoje a garganta, na verdade, nos últimos dias a garganta não está ajudando muito, mas como eu disse na nossa chamada, hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de mais um episódio do projeto. Oxe, que danado é isso? Tudo bem com vocês? Graças a Deus. E hoje, mais do que especial, eu até usei o termo Master Blaster noturno com abas, porque é mais do que especial. Primeiro pelo tema, né? A gente vai discutir um pouco sobre as novas perspectivas da contabilidade. Então, um tema que eu acredito que seja bem atual e bem interessante para a gente trocar uma ideia. E segundo, pela convidada. Hoje a gente vai se utilizar de uma solução caseira, mas não é menos especial, não menos importante. A nossa convidada será a minha sócia na vida e nos negócios, Cleci Coelho. A gente vai trocar uma ideia com ela justamente sobre isso, sobre essas novas perspectivas da contabilidade, já que ela está sempre se envolvendo em eventos, trocando ideias, fazendo network aqui para o escritório. Então, é uma pessoa mais do que gabaritada para que a gente possa trocar uma ideia a respeito dessas novas perspectivas. Vamos lá? Vamos deixar de conversa fiada e convidar quem de fato vai trazer, vai agregar conhecimento para a gente. Vamos lá. Hoje eu estou abandonado, certo? A produção me abandonou. E quem vai fazer essa convocação serei eu. Então, me dá 3 minutinhos, 5, no máximo 10, para que eu possa fazer essa convocação. Vamos lá. Convidei, hein? Vamos ver se ela recebe. Cleci em 1, em 2, em 3, em 4 e não veio, hein? Realmente a produção me deixou na mão. Mas vamos tentar novamente. Vou acessar aqui, vou cancelar o convite inicial que eu já tinha feito, como ocorreu no teste. Deixa eu cancelar e eu vou convidar novamente para ver se Cleci consegue receber esse convite. E aí, Cleci? Chegou? Ainda não, hein? Próximo. Mais uma tentativa, vamos lá. Vamos ver se agora chega. Agora, olha ela aí. Olá, boa tarde, pessoal. Quanto tempo, não é? Há quanto tempo nós Sim, não nos víamos, não é? Tá cortando, o teu áudio para mim não está chegando. Eu não estou conseguindo, tua imagem está travada e teu áudio tá cortando. Vamos lá? Tá vamos. conseguindo Eu me tô dizendo, ouvir? deixa. Tô ouvindo perfeitamente. Tá me vendo perfeitamente? Também. Excelente. Quanto tempo, não é, Cleci? Quanto tempo nós não nos víamos, não é? Tudo tranquilo com você? Tudo certo assim, não, viu? Pelo amor de Deus. A Assim, gente se vê diariamente. oi? A gente se vê diariamente. Se vê tanto que Não, enjoa. eu sei, Cleci, isso chama-se piada, né? Isso é piada. As pessoas conhecem isso como piada, né? Mas vamos lá. Eu sou difícil. Empolgada para falar sobre as novas perspectivas da contabilidade? Obrigadíssima. Ei, Excelente. Eu lhe apresentei porque você, de fato, é uma pessoa que está sempre cascavilhando eventos, ações, onde você, de fato, possa conhecer pessoas, fazer aquele network que é de praxe, mas sempre absorvendo. voltou. Deu uma travadinha. Beleza. Pronto, tem uma travadinha, mas tranquilo. Isso faz parte de todo qualquer evento transmitido através da internet. Então, como eu estava dizendo, você é a pessoa que
primeiramente me veio aqui à mente para a gente discutir sobre essas novas perspectivas. Deixa eu só explicar para quem está assistindo a gente um contexto que motivou essa discussão aqui. No início do mês, mais especificamente nos dias 11 e 12, o CFC, juntamente com o ICR6 aqui da região Nordeste, promoveram um evento chamado Conexão Contábil Nordeste, onde ele ocorreu em Teresina, capital do nosso queridíssimo Piauí, onde foram discutidos vários assuntos interessantes e dois assuntos me chamaram, na verdade, nos chamaram a atenção e motivaram essa live aqui para que a gente pudesse discutir mais detalhadamente sobre eles. Em um dos painéis, em uma das discussões, foi abordada a questão de sustentabilidade, né, que eu acredito que seja um tema super interessante. Muitas pessoas acham estranho como é que você vai falar sustentabilidade associada à contabilidade, mas ele foi abordado de uma maneira bem interessante, que eu acredito que seja legal a gente discutir isso. E o segundo foi a respeito da possibilidade de se mudar a matriz curricular dos cursos de formação de ciências contábeis, que é uma questão que a gente também vem discutindo recorrentemente. Então, explicado aí, colocado o contexto, vamos discutir, vamos iniciar essa discussão? Sim, vamos lá. Uma das coisas foi... Vamos falar sobre a questão da contabilidade, né? A sustentabilidade, o quanto é que a gente ajuda, né? Essa evolução da sustentabilidade. Hoje, como acho que a maioria do pessoal já sabe, existe a contabilidade digital. A contabilidade digital ela veio para revolucionar, tanto na questão de diminuir o custo mesmo operacional com despesas de material de expediente, antigamente era muito retrógrado, a gente tinha que ter um espaço muito grande para fazer o arquivo, essas coisas que envolvem a parte mais manual. Com a contabilidade digital, a gente teve essa evolução, não só nessa questão de diminuir o custo operacional, como também conseguir atender, abrir o leque, né? Atender clientes de outros estados, que hoje, antes a gente era muito limitada, atendia mais, o contador era meio que de bairro. As empresas contratavam o contador mais próximo da região. Hoje em dia, não. A gente está aqui em Pernambuco e tem empresas que contratam contabilidade no sul, no sudeste, no norte, de qualquer lugar do país. Por quê? Porque a contabilidade digital ela nos permitiu que a gente abrisse o leque não só de clientes, mas o cliente também de contratar um contador de outro estado, que não precisa ser o cliente do bairro dele. Hoje eu tomo como exemplo aqui no escritório, né? Como você já sabe, o dia a dia da gente, a gente mal trabalha com papéis. Eu lembro que antes, quando a gente tinha um escritório, assim que a gente iniciou, a gente gastava resmas e resmas de papéis. Hoje em dia, não. A gente diminuiu bastante esse fluxo. Uma resma de papel aqui passa uns 3 meses para acabar. Porque toda a tecnologia trouxe isso para a gente se utiliza de sistemas, toda a documentação é enviada por e-mail para o cliente, então mal se tem a impressão aqui no escritório. E eu acho que isso fez com que a gente agregasse bastante na sustentabilidade, porque eu tiro como meu escritório, quando a gente começa a contar 200 escritórios, 300 escritórios, quantas emissões de papel se diminuiu durante esse tempo que se veio a contabilidade digital, a tecnologia começou a ajudar a gente e a gente agora não precisa mais gastar tanto papel, gastar tanto dinheiro também, que se gastava bastante dinheiro, até com o motoqueiro mesmo. O motoqueiro tinha que levar o documento lá no cliente, trazer, ficar nos órgãos. Os órgãos também, hoje em dia, modernizaram. A gente consegue fazer tudo online. Pouquíssimas coisas a gente vai no órgão presencial resolver. E tudo isso vem agregando para a sustentabilidade no mundo, né? Isso, a sua abordagem ela é perfeita, né? Eu confesso a você que eu não tinha nem visto a partir desse viés tão detalhado do ponto de vista ecológico e do ponto de vista econômico, né? Mas quando a gente fala em sustentabilidade e contabilidade, no primeiro momento a gente tende a
a não entender qual a conexão que pode haver entre essas duas áreas, e você deixou claro a partir da tua exposição que elas estão diretamente ligadas, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que lembrar de quatro pilares. Ela tem que ser viável do ponto de vista ecológico, né, que é o que geralmente as pessoas mais focam, do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista social, né, que é aquela questão que tem que se fazer justiça do ponto de vista da questão da ação que efetivamente você está fazendo, e tem que ser viável também do ponto de vista cultural, ou seja, tem que contemplar a diversidade e as diferenças que efetivamente estão envolvidas na questão do projeto, ou seja, ser sustentável é isso. E esse viés que você colocou, ele é perfeito, porque essa forma diferente de se fazer contabilidade trouxe um impacto ecológico, porque você tem uma redução na quantidade de uso de resma, de papel, a questão do motoqueiro, do ir e vir, tem a questão do combustível, da poluição, enfim. Então, você tem um impacto ecológico e você também tem um impacto do ponto de vista econômico interno, né? Já que você tende a ter uma redução do ponto de vista de despesas, de custos daquele escritório em relação a essas questões que ele não vai passar mais a se utilizar. Então, tua explanação ela é perfeita dentro dessa ideia de sustentabilidade e coloca essa conexão entre sustentabilidade e a contabilidade em si. Isso. Também, eu acho que, além de sustentável, hoje a contabilidade digital, eu acho que o dinheiro que a gente investia tanto em papel, em motoqueiro, essas coisas que hoje em dia não é útil mais para a gente conseguiu investir mais em tecnologia, colocar ferramentas que conseguem fazer algo que manualmente iria tomar muito tempo da gente, e esse tempo a gente consegue agora agregar aquela contabilidade consultiva que o contador antes era mais visto como emissor de guia, né? O contador ele apenas emitia guia. O pessoal ainda tem um pouco esse pensamento. Hoje em dia o contador não é apenas o cara que está lá na ponta, evitando que você pague multas e juros para o governo, né? Aí não é o cara que trabalha para o governo. Ele agora é consultivo, ele consegue ver onde sua empresa está evoluindo, que pontos ela pode melhorar. Tudo isso através da tecnologia, porque ao invés de a gente estar perdendo tempo, imprimindo papel, mandando o motoqueiro ir lá, indo e voltando nos órgãos, a gente está focado no crescimento da empresa. Isso eu acho que foi o top, assim, da contabilidade digital, porque hoje a gente não apenas emite uma guia, não faz com que se pague menos impostos. Hoje a gente estuda mais a empresa, tem tempo mais de saber se o regime que o cliente dá é o regime correto para ele estar. Tem tempo de fazer essa contabilidade consultiva, que eu acho que o contador antigo, tem contador que pegou a época ainda que fazia o balanço na mão. Acho que como é que fazia um balanço na mão? Fazer um livro de entrada e saída manual. Deveria ser terrível, né? O nível também de erro deveria ser grande, porque hoje em dia, mesmo a gente tendo essa tecnologia toda para facilitar, a gente ainda tem pontos de melhoria. Imagine antes, que era praticamente tudo manual. Lembro ainda, não é nem baixa de tempo, é pouco tempo, que existia ainda a nota de balcão, que o pessoal anotava no balcão, AD1. Hoje em dia foi extinta, não existe mais. Isso. Isso, além de ajudar bastante na questão da sustentabilidade, também ajudou os órgãos, né, a fiscalizarem melhor, a ter uma fiscalização mais rígida, de saber quando o cliente está emitindo nota certinha, quando não está, que antes demorava mais um pouco para ocorrer a fiscalização. Agora mais não, mais atuante. Por quê? Porque agora eles conseguem ver lá na hora, quando o cliente não habilitou a nota fiscal, ele consegue ver na hora, já consegue bloquear automaticamente o cliente. Melhorou tanto para o governo, tanto também para a gente. E também as empresas, para elas andarem regular, elas evitarem ficar ocorrendo o erro de não emitir nota, abrir a empresa e funcionar de qualquer forma, que antes ocorria muito isso antes. A questão dos funcionários, que antes também
não tinha um controle tão grande. Aí veio a tecnologia outra vez, trazendo o e-social, que facilitou bastante a vida da gente e agora tem um controle maior dessa admissão e demissão de funcionário. O próprio funcionário também tem uma segurança maior. Tem funcionários que trabalhavam há anos numa empresa e quando era demitido da empresa, o empregador não recolhia os impostos que era para ser recolhido, às vezes nem estava registrado. Passou 5 anos registrado, o cara só registrou um ano ele. Hoje em dia não ocorre isso, porque quando o próprio funcionário tem o controle agora através de um aplicativo instalado no celular, que é a CTPS digital. Eu acho que só veio para melhorar, não só a questão de sustentável, mas a questão de funcional mesmo, de como funcionam as atividades diariamente. Quando se teve essa conexão Nordeste, eu acho que se abordou isso, não só a questão de sustentabilidade, é tudo. Se a gente hoje não pensar em sustentabilidade, daqui a uns anos o mundo não vai existir. Então, tem que se pensar em sustentabilidade hoje para que se vivam vários e vários anos. Mas também a questão das atividades, de melhorar o fluxo das atividades diariamente. Então, é o pensar no todo. Isso, na verdade, a tua fala, ela é, mais uma vez, pontual e perfeita. E aí, te ouvindo falar, muito conhecimento, eu fui pincelando algumas situações, alguns termos, para a gente conectar com o que o evento trouxe. E uma das questões que o evento trouxe, quando ele falou de sustentabilidade, e tentou estabelecer essa relação com a área, com o setor contábil, foi a possibilidade de estar surgindo ali um novo ramo de trabalho para nós contadores, né? Alô, alô, som, ei, tá me ouvindo? Ok. Para que a gente É, possa atuar, né? Na verdade, hoje a gente tem essa questão mais batida dos setores relacionados à contabilidade, à fiscal, a departamento pessoal, a de legalização, mas dentro dessa ideia que você trouxe de uma contabilidade mais consultiva, onde o contador ele se afasta cada vez mais dessa ideia de emissor de guias e de entrega de declarações obrigatórias, a sustentabilidade ela pode ser um novo ramo de atividade. Porque, como você colocou muito bem, sustentabilidade é uma realidade. E do ponto de vista de mercado, do ponto de vista econômico, é uma realidade maior ainda. Por quê? Porque hoje o público consumidor toma como referência a empresa que tem um projeto, que tem essa pegada sustentável, para que possa adquirir os seus respectivos produtos. E quem pode assessorar essas empresas no sentido de torná-las cada vez mais aptas, cada vez mais adequadas dentro dessas regras de sustentabilidade? Nós, os contadores. Então, quando ele aborda isso também como uma nova perspectiva de ramo de atuação, eu acredito que também é extremamente relevante isso para a contabilidade. Isso. A contabilidade, entre esse rol assim, de atividade que a gente consegue agora dar para o cliente, né, oferecer ao cliente, a gente também tem muitos contadores que conseguem oferecer a questão do financeiro, que consegue fazer agora o financeiro externo, e a questão de quem tem esses documentos ainda arquivados, que tem documentos que tem que guardar durante o tempo. Também a questão da digitalização, montar um arquivo digital de tudo aquilo que ele tem lá guardado, que está só ocupando espaço, e aquela papelada toda, é um dos serviços que a gente também consegue ofertar, que a gente consegue ofertar a digitalização de toda essa documentação e montar um arquivo digital para o cliente. Por quê? Já aconteceu conosco, né, na verdade, e a gente, logo no início, assim que abriu, a gente teve um enchente no escritório da gente que molhou tudo. E a gente acabou perdendo algumas máquinas, fontes e tudo. E esses documentos que ficam lá guardados também, eles ficam à disposição de acontecer isso que aconteceu conosco, de que o escritório da gente encheu e a gente perdeu as máquinas e perdeu um documento importante. Aí, hoje, até os documentos, contratos de banco, dos próprios órgãos também, está tendo agora a assinatura digital, que já se evita a emissão do papel, e também é possível recuperar o documento a qualquer momento. E você não corre o risco, minha máquina
queimou, eu perdi o documento. Não, porque hoje a gente guarda tudo em nuvem, né? A gente costuma ter os drives e guarda tudo em nuvem. Tem empresa de escritório de contabilidade que trabalha só com isso, para montar seu escritório, que é físico, está tudo muito manual ainda, a sua empresa, né, que o arquivo está muito manual ainda, para reestruturar esse setor, fazer com que ele fique digital, que a empresa também se torne mais sustentável, se emita menos papel. Eu trabalhei em banco, o que era emitido de papel por dia, não era uma resma, não era nada, acabava em meia hora. Isso só em uma parte que eu trabalhava do banco. E o banco em si, que o banco era enorme, gigante. Quanto se emitia de papel naquele banco por dia? Isso está se diminuindo bastante. Não é só na contabilidade, não. As empresas e a contabilidade também está instruindo aos seus clientes a serem sustentáveis também. Porque se a gente não pensar no futuro, já era. Isso. E aí, pela tua fala, para que a gente possa arrematar essa primeira temática da questão da sustentabilidade, fica claro que a relação entre esse tema e contabilidade é algo extremamente viável, mas que a questão tecnológica ela é extremamente importante e ela tem um papel extremamente relevante para que efetivamente essa conexão entre sustentabilidade e contabilidade ocorra da melhor maneira possível, sem sombra de dúvida. Ainda dentro dessa questão do evento que aconteceu, Conexão Contábil Nordeste, uma segunda temática que foi discutida em um dos fóruns foi a respeito da possibilidade de se mudar, ou de se ajustar, melhor dizendo, a matriz curricular dos cursos de ciências contábeis, que é algo que a gente discute muito no nosso dia a dia, né? A gente sempre faz críticas, tanto da perspectiva de estudante, né? A gente percebe que muitas vezes o curso ele está desconectado da realidade e também da perspectiva de empresários contábeis, já que a gente precisa dessa mão de obra que advém desses cursos superiores e muitas vezes se depara com uma mão de obra que tem muito conhecimento teórico, mas que efetivamente não tem habilidades ou não tem competências para executar rotinas que fazem parte de um escritório contábil. Queria te ouvir um pouco sobre essa questão da possibilidade de ter ajustes nessa matriz curricular e o que é que você pensa sobre isso? Isso que você colocou, a gente discute sempre essa questão da grade curricular da faculdade. Eu acho, assim, que ela é tipo autoescola. A autoescola não ensina a dirigir, ela ensina você a passar para tirar a CNH. A faculdade, ela está meio nessa mesma perspectiva. Algumas faculdades estão mudando esse conceito. Ela ensina você a ficar apto para quando for fazer a prova do CRC, você passar, do que você a trabalhar no dia a dia. Isso é ruim? Não. Porque você, para ser um bom contador, você tem que saber todas as normas, tem que saber tudo direitinho, porque não tem como você ser um contador que só sabe a prática e não sabe nada do que a legislação ela lhe traz, o que pode e o que não pode. Isso. Mas eu acho que deveria ou tirar algumas cadeiras ou acrescentar algumas cadeiras para poder melhorar isso. Por quê? Porque tem pessoas que passam 4 anos estudando contabilidade e quando saem, não sabe nada na prática, porque realmente não é se dado nada na prática. Eu participei, quando eu estudava, no processo seletivo, onde a empresa não contratava ninguém que vinha de instituição pública, tipo Universidade Federal. Não contratava. Por quê? Porque eles dizem que os estudantes das universidades públicas, ele vem muito com conceito e prática, eles não têm. E a empresa, ela não quer uma pessoa que saiba muito de conceito. Isso não é ruim, porque se, tipo, eu quero ser um professor de contabilidade, eu tenho que mastigar bem a legislação e saber muito bem. Mas se eu quero ser um profissional na área fiscal ou no próprio contábil, eu tenho que saber como é que lança, eu tenho que saber como é que se tira uma guia, eu tenho que saber fazer na prática, porque se eu também souber nada da prática ou não conseguir me adaptar à prática,
para uma empresa privada, eu vou ser um profissional que não vou servir também. As universidades particulares, elas hoje já implantam delas a questão do aluno começar a praticar. A Nassau mesmo é uma das instituições que ela tem o NAF. No NAF, ele não vai sair de lá um profissional, você saber tudo na prática de contabilidade. Mas o aluno já sai de lá sabendo fazer o imposto de renda, sabendo tratar como é que trata o MEI, faz a abertura de um MEI, regularização, a baixa. Isso já é alguma coisa, eu acho muito importante. E eu acho o NAF um projeto sensacional, da questão de ter implantado nas universidades. Por quê? Porque dentro da sala de aula, o professor fala muito teoria, 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 teoria. Aí quando se termina assim, mas tu sabe tirar uma guia assim? O aluno não sabe tirar. Por quê? Porque nem foi apresentado ao programa, como é que entra no programa, como é que faz as obrigações que se tem cada tipo de regime. Ele acaba não entrando nos ambientes para saber na prática como é que funciona aquilo que o professor falou dentro da sala de aula. O NAF ele é muito importante para isso. Então, eu acho que tem que ter mesmo uma mudança, não só no público, que hoje em dia eles tratam muito o conceito, mas nas privadas também, porque não são todas as faculdades privadas que têm essa questão do NAF. Eu acho que seria sensacional a pessoa sair e já saber pelo menos o básico, que o contador tem que saber o básico. Quando se fala em contador, o pessoal lembra logo de imposto de renda. Imposto de renda nem está vinculado ao contador, mas a gente faz também, é um dos serviços da gente. Aí o aluno sai da faculdade e não sabe fazer o imposto de renda. Como assim? Tu é contador e não sabe fazer o imposto de renda. Isso é ruim. Então, o básico, acho que deveria ser dado na universidade, para quando ele sair, ele não sair tão velho. Aí, às vezes, ele perde a oportunidade no mercado, porque não se teve a prática. Aí, o outro aluno que já teve a oportunidade de ter um estágio, de fazer algo diferente, que não foi só a faculdade, ele consegue a vaga na frente daquele que só viu o conceito durante 4 anos. Isso. Na verdade, dentro dessa questão que você está colocando, as universidades públicas, até por uma questão de perfil, elas estão sempre voltadas à produção de conhecimento, né? Teorias, estudos, e isso até então reforçava muito essa ideia de que o curso de contabilidade, por exemplo, tinha que ter uma pegada muito conceitual, e isso descolava ele da realidade. Isso vem mudando, né? De anos para trás, isso vem mudando. Você também citou mais um exemplo, que foi a questão da Nassau, como universidade pública, e se utilizando da possibilidade de flexibilizar essa grade curricular, tenta vincular ou tenta estabelecer uma relação mais próxima entre o estudante do curso superior e a prática e a vivência. E agora, para ratificar e aumentar essa questão, vem essa discussão em torno de que se ajuste efetivamente a matriz curricular. A proposta, uma das propostas é que você tenha 2 momentos. Você tenha o desenvolvimento de questões ou de conceitos gerais, isso deve fazer parte da formação do estudante, da formação do contador, mas que num segundo momento, esse mesmo estudante ele seja inserido em questões mais específicas, em rotinas mais detalhadas, para que ele possa desenvolver questões como habilidades, competências, atitudes que vão fazer parte daquele estudante barra profissional no momento que efetivamente ele for entrar no mercado de trabalho e esse distanciamento ele não seja sentido ou não seja tão grande. Uma outra ação que eu achei importante, que eu também queria ouvir a tua opinião, é quanto à possibilidade do estágio passar a ser obrigatório, ou seja, passar a ser, a compor a carga horária para a conclusão do curso. Como é que você vê essa ideia de estágio obrigatório dentro dessa relação da prática? Eu acho perfeito. Eu acho que deveria ser implantado mesmo e isso vai trazer um diferencial, assim, porque os alunos vão poder praticar, porque hoje vamos tirar a questão da área de saúde. Um técnico de enfermagem, quando sai, ele não pode já ir
arranjar um emprego sem antes ter estagiado. Isso. Médico, a mesma coisa. Aí o pessoal, mas médico você vai tratar com a saúde, tá certo. Então, bora para outro setor. Eu fiz um curso de corretor de imóveis lá atrás, quando eu tinha os meus 18 anos. E também, você não consegue tirar se você não tiver um estágio, não. Você tem que ter pelo menos ter um documento que comprova que você estagiou naquela corretora de imóveis durante determinado tempo, para aí sim você conseguir tirar o seu registro. Isso. Então, eu acho importante, porque isso traz o quê? Que mesmo que o cliente, que o aluno ele não esteja totalmente apto, mas ele viu alguma coisa da prática, ele vivenciou algo do assunto que foi dado na sala de aula, não ficou só na teoria. Ele conseguiu praticar em algum momento, pelo menos alguma coisa do que foi visto, porque a gente sabe que contabilidade envolve muita coisa, então não tem como no estágio de 6 meses um estagiário ver tudo, mas pelo menos alguma coisa ele vai ver e vai ter um norte do que ele quer, qual setor ele vai querer seguir. Eu me identifiquei com isso. E vai tentar conseguir algo na área que ele se identificou. Mas ficar totalmente verde fica ruim. Voltando para essa questão da grade curricular, essa questão do estágio, acho que vai ser muito bom. Mas também eu acho que tem que ter um vínculo aí das universidades com os escritórios de contabilidade para flexibilizar essa questão do estágio, porque tem muitos alunos que passam os 4 anos da universidade colocando o currículo nos escritórios e não conseguem esse estágio. Então, ter alguma coisa, não sei se o CFC vai interferir nisso, como é que vai ser, para que os escritórios também queiram esses estagiários lá, porque tem muito escritório que não quer contratar estagiário, porque diz que não quer perder tempo ensinando, que não quer passar conhecimento. Isso é ruim, porque conhecimento a gente tem que distribuir mesmo, a gente tem que doar. Já passou vários estagiários aqui no escritório, graças a Deus. A maioria deles hoje está empregado e poderia ser um profissional que ia terminar a faculdade e ia estar sem norte, sem rumo, e não. E hoje está na área, acabou se identificando na área. Por quê? Porque a gente deu a oportunidade a ele naquele momento que ele precisou. Então, acho que deveria ter essa conexão também dos escritórios de contabilidade e as universidades para ofertar essas vagas e não ficar um trabalho tão árduo para os alunos ter que conseguir um estágio. Porque hoje já se tem isso para os hospitais. Os hospitais, quando o aluno termina um curso, ele já é direcionado para o hospital para fazer o estágio. Ele não fica à procura feito louco para estagiar, não. Então, deve ter isso também na classe da gente. E outra coisa também que eu quero levantar é que, além desse estágio obrigatório, eu acho que deveria também se ter na grade curricular técnicas de vendas e marketing, porque eu acho que é de extremamente importância, seja para o profissional que quer terminar a faculdade e abrir seu próprio escritório, ou para o profissional que quer ser funcionário mesmo, que quer contribuir com o crescimento de uma empresa que já existe. Por quê? Porque se a gente não sabe se vender, isso seja na perspectiva de empreendedor, ou de funcionário, ou de pessoa mesmo, a gente não consegue ir a lugar nenhum. Porque primeiro a gente tem que saber se vender para poder conseguir alguma coisa. Isso seja no entrevista de emprego, ou seja na vida. Porque se eu vou participar de um processo seletivo com uma pessoa que é muito boa, tanto na prática como na teoria, mas essa pessoa não é tão boa se vendendo e eu não sou tão boa na prática nem na teoria, mas eu consigo me vender, com certeza eu vou conseguir a vaga na frente daquela pessoa que não sabe se vender. E como empreendedor, aí é que tem que saber se vender mesmo, porque aí quem consegue cliente se não sabe se vender, se não sabe vender os serviços que está ofertando. É de extremamente importância essas duas cadeiras. Tanto vendas como marketing, como se posicionar nas redes sociais, como fazer a abordagem de um cliente, como sondar o cliente, o que é que tem que saber para poder sondar o cliente, saber se aquele cliente é o perfil de cliente para o seu escritório. Então, eu acho que deveria também agregar, tendo essas duas cadeiras na grade curricular da gente, que não se tem. Aí,
Quando o aluno sai, além de sair verde, sem saber de prática, ainda não sabe se vender. Fica mais difícil ainda. É o que acontece. Mais da metade de uma turma de ciências contábeis não faz contabilidade, não trabalha nem na área de contabilidade. Pagou 4 anos de faculdade ou estudou 4 anos, foi 4 anos da vida. Como é que você vai fazer uma faculdade e quando terminar você não vai trabalhar com aquilo? Aí fica complicado. Eu acho que deveria ter todo esse preparo, porque eu acho que a faculdade está preparando o aluno para o mercado de trabalho. Ele não está ali só para estudar, ele está ali se preparando para a profissão que ele escolheu, para a vida dele. Perfeito. A tua fala merece 2 alôs, hein? Primeiro alô. Alô, empresários contábeis. A gente tem que fazer o nosso papel. Não adianta reclamar que contabilidade está ruim, que o CRC não faz nada, se efetivamente você é você mesmo. E esse você não é Cleici, não, é você que está nos assistindo. Não age, não colabora. Então, efetivamente, você que tem um negócio contábil tem que dar a oportunidade para que esses estudantes possam, de fato, fazer a formação de maneira mais completa e plena possível, para que lá na frente, esse mesmo estudante se torne um profissional gabaritado e você possa absorvê-lo como mão de obra. O segundo alô, aí sim vai, alô CFC, alô CR6. O que Cleci falou é extremamente importante e eu acredito que vocês estão nessa mesma linha de pensamento, já que o foco desse ajuste da matriz curricular tem como objetivo implementar o quê? Habilidades, competências, atitudes. Então, isso que Cleci falou é de extrema importância. Além desse conhecimento técnico, eu tenho que desenvolver técnicas de venda para esse novo profissional. Eu tenho que ensinar a ele questões relacionadas ao marketing. Eu tenho que colocar para ele questões financeiras de gestão, mas não especificamente de gestão do seu cliente, do negócio do cliente, mas de gestão do negócio dele. Porque hoje o profissional contábil que não consegue, além de oferecer a questão técnica, se desenvolver do ponto de vista de vendas, do ponto de vista de marketing e do ponto de vista de finanças, está fora de vários modelos contábeis que estão sendo implementados hoje. Então, atenção para essa fala, atenção para esses alôs que são de extrema importância dentro daquilo que a gente está discutindo. Isso. E também, eu gosto muito de ir para eventos, que eu gosto de fazer o marketing, até porque para trazer gente nova aqui para Sério? você. Nem percebi. Para trazer pessoas novas aqui para vocês, que tem muita gente que eu acabo conhecendo nos eventos, eu chamo no direct, mas a pessoa não me responde, aí eu vejo que a pessoa vai para tal evento, eu vou lá buscar ela. Essa questão dos convidados não é fácil de captar não, tá, gente? É um trabalho um pouquinho árduo, mas eu vou lá e trago a pessoa, porque eu acho que ela tem a agregar tanto para os estudantes de contabilidade como para os empreendedores, que nossa live acaba sendo muito focada para o empreendedorismo, mas também quem está na área de contábil. É bom acompanhar a gente todas as quartas, que a gente está dando dica aqui, como você vai ingressar no mercado. Eu acho que os eventos assim do CRC é muito, muito fraco na questão da nossa classe. Eu estou fazendo até uma crítica, tá? Por quê? Porque tem muita gente boa na área e eles não chamam para fazer esses eventos. E eles têm que trazer essa pessoa que é boa, porque eu tenho que ter um referencial. Como é que eu vou ter um referencial com alguém que não é na área? Hoje mesmo teve um evento no Sescap, aí levaram agora o candidato a governo. Não, beleza, é de extrema relevância a gente discutir política, porque política tem que fazer parte do nosso dia a dia. Mas eu acho que o cara tá lá mais para fazer a política dele, para ganhar os votos, tudinho. Podem levar alguém que é muito bom, que venha do Sul, que venha do Sudeste, algo que é muito bom já na área de contabilidade, para trazer para agregar para a gente. O que esse cara tá fazendo lá no Sul, que ele tá bombando? Aí tem que trazer para cá, para quê? Para chamar a atenção dos contadores. Os contadores vão lá assistir ele, para poder ver o que é que ele está fazendo de diferente que a gente aqui do Nordeste não está fazendo para ser tão bom quanto ele. Porque o pessoal do Sul se destaca tanto e os contadores aqui do Nordeste nem tanto. Os que são bons aqui no Nordeste não estão palestrando aqui no Nordeste. Está tudo palestrando lá em São Paulo, Rio de Janeiro, para o lado de lá. Por quê? Porque aqui o pessoal não dá valor.
Tem muita gente que é boa que eu vejo toda semana em São Paulo, fazendo palestra em São Paulo, em São Paulo. Aqui não tem uma palestra com esse pessoal que é maravilhoso, que está bombando no mercado, o pessoal não está palestrando aqui no Nordeste. Por quê? Porque não se dá notoriedade necessária para eles. Então tem que trazer esse pessoal também de lá, porque a gente tem que pagar uma passagem tão cara daqui para o Sudeste, se pode trazer uma única pessoa aqui para fazer uma palestra com a gente e os empreendedores contábeis adquirir mais conhecimento, ficar mais expert no escritório, mudar alguma coisa no escritório que o empreendedor está tão focado no seu negócio que não está conseguindo ver. Então, porque o pessoal de lá sempre está focado nisso, porque quando a gente vai, eu costumo ver os eventos de todo o CRC. Aí, quando eu abro o CRC aqui de Rio de Janeiro, quem está frequentemente palestrando lá é os contadores tops, os contadores que já é referência na área, que já estão ganhando muito dinheiro com contabilidade. E quando a gente vai ver os eventos aqui do Nordeste, aí o pessoal do próprio conselho que se dá palestra, ou é alguém da política que está dando palestra, e não tem um contador forte lá dando palestra, é uma vez ou outra que se tem. Tem que botar essa galera boa para dar palestra, para ensinar os que ainda não são tão bons, ou os que querem ser bons, mas ainda não está conseguindo, saber onde é que está errando e o que tem que ser melhorado mesmo no seu escritório. Eu acho que eles têm que focar nisso, porque o CRC tem que fortalecer a classe contábil, né? A classe de prefeito, governador, nem nada disso, não. A gente, é como eu falei, a gente tem que discutir política, porque política é muito importante, mas a gente tem que fortalecer nossa classe. Porque quando a gente vai olhar para outros conselhos de outras classes, o pessoal sempre está a favor da classe, quer que a classe cresça. Como é que a gente vai crescer numa classe que o pessoal, beleza, faz um evento, fez o Conexão Nordeste, no Piauí, foi. Quantas pessoas daqui de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, foram participar dessa conexão contábil, que não foi o pessoal do próprio conselho. Contadores normais, que são donos de escritórios. Eu diria que nenhum. Eu posso estar falando errado, mas ninguém faz. Entendi. Eu acho que é isso, tem que fortalecer mesmo a classe. Não, sem sombra de dúvida. Eu acredito que quando o evento ele se propõe a discutir sobre temáticas como sustentabilidade, com temáticas como ajuste da matriz curricular dos cursos de ciências contábeis, já demonstra, de antemão, uma boa vontade no sentido de mudar, de criar cenários cada vez mais favoráveis para que a classe contábil, desculpa, possa se desenvolver. Porém, contudo, todavia, isso não significa dizer que não haja pontos de melhorias, que não haja questões que possam ser rediscutidas, como essa que você colocou de maneira muito pontual, mas sempre com propósito, sempre visando o melhor para a nossa classe, que é a classe contábil. Cleci, gratidão. Me faltam palavras para descrever tanto conhecimento, eu ainda estou sendo bombardeado aqui, estou tentando absorver o máximo possível. São dois temas interessantes que motivariam outras lives devido à quantidade de questões que a gente poderia abordar, mas o tempo nos força a encerrar nesse primeiro momento. Mas gratidão, agradeço pela tua participação. Eu que agradeço, eu espero que vocês participem das próximas lives. A gente, como eu falei, sempre traz conteúdos que agregam na vida das pessoas, porque a gente quer que as pessoas evoluam, seja contador ou não. Se for empreendedor, assistam as lives. Se você não for empreendedor, assista a live também. Se você for contador, assista a live. Se você for estudante de contabilidade, assista também. Porque sempre vai ter algo que vai agregar na sua vida e você vai conseguir decolar ou começar a ver sua vida de outro ponto de vista que você não conseguia ver antes. Então, é muito importante. Essas lives de quarta a gente não traz, não é só para ganhar seguidores, nem para ficar aqui conectado com vocês, não. É para agregar na vida de vocês, é que vocês ganhem conhecimento, comecem a ver a vida de outra perspectiva. Então, não perca nenhuma live da gente. Rapaz, perceberam a importância de se trabalhar
técnicas e vendas em marketing no curso de contabilidade. Olha aí, finalizou a live vendendo o nosso peixe. E eu te digo mais, ela foi autodidata, hein? Ela não teve isso na formação dela. Mas, ó, um cheiro para todos vocês e até a próxima. Fui.